E se eu te dissesse que um dos fertilizantes mais potentes e eficazes do mundo está sendo jogado fora na sua casa, talvez agora mesmo? E se eu te contasse que existe um método, um segredo antigo, que transforma esse lixo em ouro para suas plantas, garantindo uma colheita explosiva? Pois é exatamente isso que vamos revelar hoje. Vamos falar sobre a cinza fermentada. Um conhecimento que parece ter sido deliberadamente escondido, ofuscado pelos produtos caros que vemos nas prateleiras. Porque algo tão simples e poderoso não é de conhecimento geral. Fique comigo até o final, porque além de te ensinar o passo a passo para criar esse super adubo, nós vamos investigar, porque eles realmente não querem que você saiba disso. Prepare-se para mudar para sempre a forma como você cuida da sua horta. O uso de cinzas na agricultura não é novidade. Nossos avós e bisavós já sabiam instintivamente que aquele pó cinzento que sobrava do fogão a lenha tinha valor. Eles o espalhavam pela terra, esperando fortalecer as plantas, e eles não estavam errados. A cinza de madeira é uma fonte riquíssima de potássio, um dos 3 macronutrientes essenciais para as plantas, fundamental para a floração e frutificação. Além disso, ela contém cálcio, magnésio e uma variedade de outros micronutrientes vitais. O problema, e aqui começa o segredo, é que a cinza pura, aplicada diretamente no solo, possui um pH muito alto, ou seja, é extremamente alcalina. Isso pode queimar as raízes das plantas e, a longo prazo, desequilibrar completamente a química do seu solo, travando a absorção de outros nutrientes. É por isso que muitos especialistas hoje em dia dizem para ter cuidado com a cinza. Mas eles convenientemente esquecem de mencionar o passo que transforma esse risco em uma bênção, a fermentação. É esse processo biológico que neutraliza o perigo e superativa o poder da cinza. Vamos começar pelo básico, mas que é fundamental. O que é a cinza que vamos usar? Preste muita atenção, porque não é qualquer cinza. Estamos falando exclusivamente de cinzas provenientes da queima de madeira pura, não tratada. Madeira de árvores, galhos, podas do seu jardim. Esqueça completamente a cinza de churrasqueira que contém carvão, sal e gordura. Esqueça a cinza de madeira pintada, envernizada ou tratada com produtos químicos como pallets ou MDF. Esses materiais liberam toxinas perigosas durante a queima que vão contaminar seu solo e seus alimentos. A cinza ideal é leve, fofa e de cor clara, variando do branco ao cinza claro. Ela é a base pura de minerais que a árvore acumulou durante toda a sua vida. Pense nela não como um resíduo, mas como um concentrado mineral, uma cápsula do tempo nutricional que a natureza nos oferece. A qualidade da sua matéria pristo vai definir a qualidade do seu fertilizante final, então seja criterioso. Recolha essa cinza preciosa e guarde-a em um balde seco e tampado, protegida da chuva, pois a água pode levar embora parte dos seus nutrientes solúveis. Agora vamos mergulhar no coração da riqueza da cinza. O potássio, representado pela letra K na famosa sigla NPK. O potássio é o maestro da orquestra de uma planta saudável e produtiva. Enquanto o nitrogênio cuida do crescimento verde das folhas, o potássio é o responsável pela qualidade. Ele regula mais de 50 enzimas vitais na planta, atua no transporte de açúcares das folhas para os frutos, tornando-os mais doces e saborosos. É ele quem fortalece a parede celular das plantas, criando uma barreira física mais resistente contra pragas e doenças. Uma planta com deficiência de potássio terá frutos pequenos sem sabor e ficará amarelada nas bordas das folhas mais velhas. A cinza de madeira pode conter de 5 a 10% de potássio em uma forma altamente concentrada. Ao disponibilizar esse nutriente de forma orgânica e potente, você está dando às suas plantas de frutificação, como tomates, pimentões, abóboras e árvores frutíferas em geral, exatamente o que elas mais precisam na fase mais crucial de suas vidas. É como dar uma bebida energética para um atleta antes da final. O resultado é inevitável, mais flores que se transformam em mais frutos, maiores, mais pesados e com uma qualidade que você nunca viu antes. Mas a cinza não é apenas potássio, ela é um verdadeiro coquetel mineral. Vamos falar dos heróis anônimos que vêm junto nesse pacote. O cálcio e o magnésio. O cálcio é como o esqueleto da planta. Ele é fundamental para a estrutura das paredes celulares e para o desenvolvimento das raízes.
Sabe aquele problema comum em tomates e pimentões chamado de fundo preto ou podridão apical? Na maioria das vezes, é causado por uma deficiência de cálcio. Ao fornecer cálcio de forma assimilável, a cinza fermentada ajuda a prevenir esse e outros problemas estruturais, resultando em frutos perfeitos e plantas mais robustas. Já o magnésio é o átomo central da molécula de clorofila. Sem magnésio não há clorofila. Sem clorofila não há fotossíntese. Simples assim. Ele é a peça que permite à planta capturar a luz do sol e transformá-la em energia. Uma deficiência de magnésio aparece como um amarelado entre as nervuras das folhas mais velhas. A cinza oferece esses dois nutrientes secundários, mas absolutamente essenciais, em um equilíbrio natural. É a prova de que a natureza não desperdiça nada e sempre oferece soluções completas, muito diferente dos fertilizantes químicos que focam em apenas um ou dois elementos. Ok? A cinza é incrível, mas por que não podemos simplesmente jogá-la no jardim, como talvez nossos avós fizessem? Aqui está o grande pulo do gato que a ciência nos ajuda a entender. A cinza de madeira pura é extremamente alcalina. Seu pH pode chegar a 10, 11 ou até 12, em uma escala que vai de 0 a 14. Para você ter uma ideia, um solo ideal para a maioria das plantas tem um pH entre 7 e 7, que é considerado neutro. Quando você joga essa substância altamente alcalina no solo, você causa um choque químico. É como jogar água sanitária na terra. Isso pode danificar as membranas delicadas das raízes e, pior ainda, eleva drasticamente o pH do solo ao redor. Em um solo muito alcalino, nutrientes vitais como ferro, manganês e zinco, mesmo que estejam presentes, ficam quimicamente trancados e indisponíveis para as plantas. A planta começa a mostrar sinais de deficiência, não por falta de nutrientes na terra, mas porque ela simplesmente não consegue absorvê-los. É por isso que o uso indiscriminado de cinza crua pode, a longo prazo, mais prejudicar do que ajudar. É um remédio poderoso, mas na dose e na forma errada vira veneno, e é exatamente essa meia-verdade que é usada para desencorajar o seu uso. E é aqui que a mágica acontece, a fermentação. Esse processo biológico ancestral que usamos para fazer pão, vinho e iogurte é a chave para destravar todo o potencial da cinza e eliminar seus perigos. O que é fermentar de forma simples? É usar micro-organismos benéficos como bactérias e levaduras para pré-digerir a matéria orgânica. Quando misturamos a cinza com água, uma fonte de alimento para esses micróbios, como o melaço ou açúcar mascavo e os próprios micro-organismos, iniciamos um processo de transformação. Durante a fermentação, esses pequenos trabalhadores incansáveis consomem o açúcar e produzem ácidos orgânicos como subproduto. São esses ácidos que gradualmente baixam o pH da mistura, neutralizando a alcalinidade perigosa da cinza. A solução, que começou com um pH de 11 ou 12, pode terminar com um pH em torno de 6 ou 7, perfeito para as plantas. É uma verdadeira alquimia biológica. Estamos transformando uma substância cáustica em um tônico de vida para o solo. Esse é o grande segredo. Não é a cinza em si, mas a cinza transformada pela vida. Vamos entender mais a fundo como a fermentação realiza essa façanha de neutralizar o perigo. Ao produzir ácidos orgânicos, como o ácido lático e o ácido acético, os micro-organismos efetivamente amortecem a alcalinidade, mas a genialidade do processo não para por aí. Esses mesmos ácidos orgânicos agem como agentes quelantes. Quelante é uma palavra complicada para algo simples. Eles agarram os minerais presentes na cinza, como o potássio, o cálcio e o magnésio, e os envolvem em uma molécula orgânica. Isso os transforma de uma forma inorgânica, de difícil absorção, para uma forma orgânica, que é prontamente assimilável pelas raízes das plantas. É a diferença entre comer uma pedra de cálcio e tomar um copo de leite. Ambos têm cálcio, mas seu corpo absorve o do leite muito mais facilmente. A fermentação, portanto, faz duas coisas incríveis ao mesmo tempo. Primeiro, ela baixa o pH para um nível seguro, evitando queimar as plantas e o solo. Segundo, ela predigere os minerais, servindo-os em uma bandeja de prata para as plantas, o que aumenta drasticamente a eficiência da absorção. O fertilizante se torna não apenas seguro, mas muito mais potente. Para que essa festa de micro-organismos aconteça, eles precisam de comida, e a comida favorita deles é o açúcar.
Por isso, o primeiro ingrediente secreto da nossa receita é uma fonte de carboidratos simples. A melhor opção de longe é o melaço de cana. O melaço é um subproduto da produção de açúcar e é riquíssimo não só em açúcares, mas também em minerais como ferro, enxofre e outros micronutrientes que vão enriquecer ainda mais nosso fertilizante. Ele é o prato principal do banquete microbiano. Se você não encontrar melaço de cana, não se preocupe. O açúcar mascavo é uma excelente alternativa, pois também não é refinado e contém minerais. Em último caso, até mesmo o açúcar cristal branco pode ser usado, embora seja menos nutritivo para os micróbios. A função do açúcar aqui é puramente energética. Ele dá o pontapé inicial para a explosão populacional dos micro-organismos. Sem essa fonte de energia, o processo de fermentação seria muito lento ou nem mesmo começaria. A quantidade é importante, não precisa exagerar. Uma pequena quantidade já é suficiente para alimentar uma colônia trilionária de pequenos ajudantes. Temos a casa, a água com cinzas e a comida, o açúcar. Agora precisamos dos convidados da festa, os micro-organismos. Onde encontrá-los? Existem várias opções. A mais profissional seria usar uma cultura de micro-organismos eficazes conhecidos pela sigla EM. São produtos comerciais que contêm um consórcio de bactérias e leveduras benéficas selecionadas. Mas a beleza desse método é que você não precisa comprar nada. Você pode capturar seus próprios micro-organismos da natureza. Uma forma simples é usar um punhado de solo de uma mata ou de um local com muita matéria orgânica. Esse solo já é riquíssimo em vida microbiana. Outra opção fantástica é usar um pouco de humus de minhoca de boa qualidade ou líquido de um chá de compostagem. O importante é inocular a nossa mistura com uma fonte de vida. Esses micro-organismos são os verdadeiros alquimistas. Eles vão se multiplicar exponencialmente, consumindo açúcar e transformando a cinza. É um exército invisível trabalhando de graça para você, criando um dos fertilizantes mais completos e biologicamente ativos que existem. Vamos ao passo a passo. A receita que a indústria não quer que você saiba. Parte 1. A mistura. Você vai precisar de um balde ou bombona de plástico com tampa, de preferência com vedação. Evite recipientes de metal, pois os ácidos da fermentação podem reagir com eles. Para cada 10 litros de água, vamos usar as seguintes proporções. Primeiro, adicione a água. Dê preferência para água sem cloro. Se a sua água for da torneira, deixe-a descansando em um balde aberto por 24 horas para que o cloro evapore. Em seguida, adicione cerca de 1 xícara ou 200 gramas de cinza de madeira peneirada. Peneirar ajuda a remover pedaços de carvão e a tornar a mistura mais homogénea. Agora, a comida dos micróbios. Adicione cerca de 2 colheres de sopa de melaço de cana ou açúcar mascavo. Dissolva bem na água. Por fim, a inoculação. Adicione um punhado de solo de mata ou 1 colher de humus ou cerca de 50 ml de EM. Mexa tudo muito bem com um pedaço de madeira ou bambu, oxigenando a mistura. A sua base está pronta. A alquimia está prestes a começar. Quero reforçar um ponto crucial. A proporção correta é tudo. A jardinagem e a agricultura, mesmo as orgânicas, têm muita ciência envolvida. A receita que passei de 1 xícara de cinza para 10 litros de água é um ponto de partida seguro e testado. Tentar acelerar o processo colocando muito mais cinza pode sobrecarregar o sistema. Lembre-se, a cinza é alcalina e os micro-organismos precisam de tempo e das condições certas para neutralizá-la. Colocar cinza demais pode elevar o pH a um nível tão alto que até mesmo os micro-organismos benéficos podem não sobreviver e a fermentação não ocorrerá. Por outro lado, colocar cinza de menos resultará em um fertilizante muito diluído, com pouco impacto. A mesma lógica se aplica ao açúcar. Açúcar demais pode favorecer o crescimento de micro-organismos indesejados e produzir álcool em excesso. Açúcar de menos e a fermentação não terá força. Portanto, siga a receita. Com o tempo e a experiência, você poderá fazer seus próprios ajustes, mas para começar, a precisão garante o sucesso. Anote as proporções e trate-as como a fundação do seu projeto. Agora, a parte 2 do processo, a fermentação em si.
Depois de misturar todos os ingredientes, feche bem a tampa do seu balde ou bombona. O processo de fermentação que queremos favorecer é o anaeróbico, ou seja, que ocorre com o mínimo de oxigênio possível. No entanto, durante os primeiros dias, a atividade microbiana será intensa e vai gerar uma grande quantidade de gás carbónico. Esse gás precisa escapar ou a pressão pode aumentar a ponto de estourar o recipiente. A solução ideal é instalar um airlock, aquele mesmo dispositivo usado para fazer vinho ou cerveja. Ele permite que o gás saia, mas impede que o oxigênio entre. Se você não tiver um airlock, não tem problema. A solução caseira é simplesmente não fechar a tampa com toda a força nas primeiras 48 a 72 horas. Deixe-a apenas pousada em cima ou abra-a 1 ou 2 vezes por dia para liberar o gás. Após os primeiros 3 dias, a produção de gás diminuirá drasticamente e aí sim você pode fechar a tampa com mais firmeza. Guarde o recipiente em um local sombreado e com temperatura estável. Como saber se a sua poção mágica está funcionando? Existem sinais claros. O primeiro e mais óbvio é a produção de gás. Nos primeiros dias, se você abrir a tampa, ouvirá um pé característico, como o de um refrigerante. Se usar um airlock, verá um borbulhar constante. Isso é um excelente sinal. Significa que suas colônias de micro-organismos estão ativas, consumindo açúcar e liberando dióxido de carbono. Outro sinal é o cheiro. A mistura desenvolverá um odor agridoce, levemente avinagrado, parecido com o de picles ou de silagem. É um cheiro de fermentação saudável. Se o cheiro for podre, de esgoto, algo deu errado. Provavelmente houve contaminação por micro-organismos indesejados. Nesse caso, é melhor descartar e começar de novo, prestando mais atenção na limpeza dos materiais. Visualmente, a mistura pode formar uma fina camada de espuma ou uma película esbranquiçada na superfície, que são colônias de levaduras. Todos esses são indicativos de que a transformação está a todo vapor. A paciência é uma virtude, especialmente na jardinagem. Quanto tempo devemos esperar para que a fermentação esteja completa? O tempo ideal pode variar dependendo da temperatura ambiente. Em climas mais quentes, o processo é mais rápido. Em locais mais frios, pode demorar um pouco mais. De modo geral, um período de 7 a 15 dias é suficiente. Uma boa maneira de saber que o processo terminou é quando a produção de gás cessa quase completamente. O borbulhar no airlock para e a mistura não libera mais pressão ao ser aberta. O cheiro agridoce se estabiliza. Nesse ponto, o pH já terá baixado para um nível seguro e os nutrientes estarão quielatados e disponíveis. Não há problema em deixar fermentar por mais tempo, até um mês, mas geralmente não é necessário. O importante é não ter pressa e não usar a mistura antes do tempo, pois ela ainda pode estar muito alcalina. Deixe a natureza fazer seu trabalho no tempo dela. O resultado final será um líquido escuro e rico, um verdadeiro concentrado de vida. Parabéns! Seu super fertilizante está pronto, mas espere, não vá jogá-lo puro nas suas plantas. Lembre-se, o que temos agora é um extrato concentrado. A aplicação correta é a chave final para o sucesso, e isso significa diluição. A regra geral é diluir uma parte do seu extrato de cinza fermentada para 10 partes de água. Por exemplo, se você pegar 1 litro do fertilizante líquido, misture-o com 10 litros de água limpa. Essa diluição garante que você entregue os nutrientes de forma suave, sem causar nenhum tipo de choque nas raízes. A aplicação pode ser feita diretamente no solo, ao redor da base das plantas, em um processo chamado de fertirrigação. Evite molhar as folhas, especialmente sob o sol forte, para não correr o risco de queimá-las. A frequência de aplicação ideal é a cada 15 dias durante o período de floração e frutificação, que é quando a demanda por potássio está no auge. Para plantas em vasos, a frequência pode ser a mesma, mas com um volume menor, para não encharcar o substrato. Use com sabedoria e suas plantas agradecerão. E para quais plantas este elixir é mais indicado? Embora a maioria das plantas se beneficie de uma dose de minerais, algumas simplesmente amam a cinza fermentada e respondem de forma espetacular. O grupo campeão é o das solanáceas, tomates, pimentões, pimentas, berinjelas e jilós. Essas plantas são famintas por potássio e cálcio para produzir frutos de qualidade, e este adubo entrega exatamente isso. Você notará frutos mais firmes, com a casca mais grossa, menos suscetíveis a rachaduras e a podridão apical. Outro grupo que responde maravilhosamente são as cucurbitáceas, como abóboras, melancias, melões e pepinos.
Elas produzirão frutos mais doces e em maior quantidade. Árvores frutíferas em geral, de limoeiros a mangueiras, também terão uma produção significativamente melhorada. E não vamos esquecer das flores. Rosazeiras e outras plantas ornamentais que precisam de energia para produzir flores grandes e coloridas vão te surpreender com a exuberância após a aplicação. Basicamente, qualquer planta que floresce e frutifica vai se beneficiar enormemente. Vamos falar sobre o que você pode esperar ver no seu jardim. Os resultados não são apenas teoria, eles são visíveis e muitas vezes impressionantes. A primeira coisa que você notará é um aumento na quantidade e na qualidade das flores. Elas serão mais robustas e em maior número, o que é um precursor direto de mais frutos. Em seguida, você verá o pegamento desses frutos aumentar. Menos flores cairão sem se transformar em frutos. Depois vem o grande show, o desenvolvimento dos frutos. Tomates ficarão mais carnudos e com um vermelho mais intenso. Pimentões crescerão maiores e com a parede mais espessa. Morangos e outras frutas pequenas ficarão notavelmente mais doces, porque o potássio, como dissemos, é o transportador de açúcar da planta. Além do tamanho e sabor, você perceberá uma maior resistência. As plantas parecerão mais saudáveis, mais crocantes, menos suscetíveis ao ataque de pulgões ou ao desenvolvimento de fungos. É uma transformação completa, de dentro para fora, que começa no nível celular e se manifesta em uma colheita que antes parecia impossível de alcançar em casa. O impacto da cinza fermentada vai muito além de simplesmente nutrir a planta. Estamos, na verdade, alimentando o solo. O líquido que você aplica não é um fertilizante químico estéril, é um biofertilizante, um inoculante cheio de vida. Cada vez que você rega suas plantas com essa solução, você está introduzindo milhões de micro-organismos benéficos na terra. Essas bactérias e leveduras se estabelecem na rizosfera, a zona ao redor das raízes, e criam uma simbiose com a planta. Elas ajudam a solubilizar outros nutrientes que já estão no solo, protegem as raízes contra patógenos e ajudam a agregar as partículas do solo, melhorando sua estrutura, aeração e capacidade de reter água. A longo prazo, você está transformando um solo pobre e sem vida em um solo rico, escuro e biologicamente ativo. Você para de ser um alimentador de plantas e se torna um cuidador do solo. E um solo saudável é a base para plantas saudáveis ano após ano. É uma abordagem regenerativa que constrói fertilidade em vez de apenas extraí-la. Então, chegamos à grande pergunta: se isso é tão bom, tão barato e tão eficaz, por não estar em toda parte? Por que as grandes empresas de jardinagem não vendem extrato de cinza fermentada? A resposta é dolorosamente simples: não dá dinheiro. Pense bem, a matéria-prima, a cinza, é um resíduo que você gera em casa. A água vem da sua torneira, o açúcar custa centavos. E os micro-organismos podem ser capturados de graça na natureza. O modelo de negócio da indústria de fertilizantes se baseia em vender produtos processados, patenteados e com alta margem de lucro. Eles precisam que você acredite que a jardinagem é complicada e que você precisa de um frasco colorido diferente para cada tipo de planta e para cada problema. Um método que te ensina a ser autossuficiente, a criar seu próprio insumo de altíssima qualidade a partir do lixo, é uma ameaça direta a esse modelo. Eles não escondem por maldade, mas por lógica de mercado. É muito mais lucrativo vender um fertilizante químico para floração por um preço alto do que ensinar você a fazer um muito melhor em casa de graça. Vamos aproveitar para desbancar de vez um mito comum. Você talvez já tenha ouvido alguém dizer: cuidado, cinza esteriliza o solo. Como vimos, essa afirmação vem de uma meia-verdade. Sim, a cinza crua, pura, em grande quantidade, por ser extremamente alcalina, pode causar um choque no solo e matar parte da sua microbiologia, criando um ambiente hostil. É um fato. O que o mito omite intencionalmente ou por ignorância é o poder transformador da fermentação. Ao fermentar a cinza, nós não estamos apenas neutralizando a sua alcalinidade perigosa. Nós estamos fazendo o oposto de esterilizar, estamos inoculando. Estamos pegando um material mineral inerte e infundindo-o com vida. O produto final é um probiótico para o solo, um tónico que estimula a atividade biológica. Portanto, a frase correta seria: cinza crua em excesso pode danificar o solo, mas a cinza fermentada regenera e enriquece o solo.
É uma distinção crucial que separa o conhecimento superficial do entendimento profundo. E é esse entendimento que te dá o poder de cultivar de verdade. Por fim, pense na beleza e na sustentabilidade deste ciclo. Tudo começa com uma árvore que passa anos absorvendo luz do sol, água e minerais do solo para crescer e se fortalecer. Quando essa árvore morre ou é podada, sua madeira, ao ser queimada para nos aquecer ou cozinhar, libera a energia solar que armazenou e nos devolve os minerais que coletou na forma de cinzas. Em vez de descartar esses minerais preciosos em um aterro, nós os coletamos, usamos o poder da fermentação, um processo natural, para torná-los novamente biodisponíveis, e então devolvemos essa essência mineral concentrada de volta para a terra, para alimentar novas plantas que vão gerar novas flores, novos frutos e eventualmente nova matéria orgânica. É um ciclo perfeito, fechado, não há desperdício. É a forma mais pura de reciclagem de nutrientes, um processo que imita perfeitamente a lógica da natureza. Ao fazer sua cinza fermentada, você não está apenas criando um fertilizante, você está participando ativamente de um ciclo de vida, morte e renascimento que sustenta o planeta. E aí está o segredo revelado. Vimos que a cinza, um resíduo que muitos jogam fora, é na verdade um tesouro mineral. Entendemos que seu único defeito, a alta alcalinidade, é completamente neutralizado e transformado em vantagem pelo processo mágico da fermentação. Aprendemos a receita, o passo a passo para criar em casa um biofertilizante líquido rico em potássio, cálcio e dezenas de outros nutrientes de uma forma que as plantas podem absorver imediatamente. E o mais importante, refletimos sobre o porquê de um conhecimento tão valioso e acessível ser tão pouco divulgado. Simplesmente porque ele nos dá autonomia e nos liberta de um sistema que prefere nos vender soluções caras em vez de conhecimento. O verdadeiro pulo do gato não é apenas a receita, mas a mudança de mentalidade. Olhar para o que chamamos de lixo e enxergar o potencial, o recurso, a vida. Muito obrigado por ter assistido até aqui e por abrir sua mente para esses segredos da natureza. Se este vídeo te ajudou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal para não perder as próximas dicas e compartilhar com aquele amigo que também ama plantas. Agora eu quero saber de você. Você já usou cinza na sua horta? Qual foi o resultado? Ou você ficou animado para testar esse método pela primeira vez? Me conta tudo aqui nos comentários.